Bom dia! Bom dia a todos! Sejam bem-vindos a mais uma live da manhã, onde eu acabo esclarecendo dúvidas clínicas. Se você tem alguma dúvida clínica, traz aqui. E o Pério Diário que tem essa proposta clara de entregar uma periodontia resolutiva, tirar a nuvem da periodontia, fazer isso de uma forma mais clara, mais fácil e de melhor entendimento para as pessoas. E ontem eu participei de uma live com o centro acadêmico e um dos professores fez uma pergunta bem tecnológica, bem específica sobre a minha opinião sobre os fatores de crescimento para enxerto tecido conjuntivo subepitelial para a área doadora. E a minha opinião periodiária, da minha filosofia sobre isso, é que esses estudos são muito importantes, eles são interessantes quando eles se concluírem, se eles virarem um produto comercial. Muitas vezes ele vira um produto comercial muito caro e que isso acaba se tornando inacessível para as pessoas. Então, a propósito do Pério Diário é fazer uma pério para todos, uma pério para todos os pacientes, para todos os dentistas, mas que o objetivo final é a gente conseguir entregar uma odontologia de qualidade, não necessariamente somente para quem pode pagar. É nisso que eu acredito, é isso que eu quero falar e também é isso que me motiva a estar aqui todos os dias para conversar sobre essa periodontia de todos os dias. Enquanto todo mundo está chegando, eu quero contar uma pequena história que ontem eu encontrei uma releitura da história da cigarra da formiga e a releitura seria assim, porque a pergunta sempre da cigarra da formiga é: quem tá certa? A formiga trabalhadeira ou a cigarra que vivia cantando? Mas que o mais importante é o caminho do meio. Não é nem o redondo, nem o quadrado, nem o frio, nem o quente, nem o inverno, nem o verão, nem o pobre, nem o rico, mas que todo mundo tem o seu papel. E neste momento, as coisas são tão confusas no momento de pandemia, onde todas as grandes empresas que pareciam que elas estavam tão longe de todo mundo que estava atrás, elas, ao mesmo tempo, elas estão sofrendo mais, porque elas precisaram ser fechadas. Todas as grandes redes, as grandes lojas tiveram que fechar temporariamente para que não houvesse aglomeração. E por conta disso, talvez essa seja uma grande oportunidade dos pequenos. A mesma coisa para os consultórios odontológicos pequenos. Eu moro do lado de uma obra e desde que começou a quarentena eu gravo isso em casa e tem uma martelação aqui no prédio do lado que me incomoda. Eu vou estar segurando o microfone nesse momento. Hoje eu tenho algumas perguntas bem interessantes e uma delas é de um caso clínico que me foi enviado de uma gengiva crescida. E estas gengivas crescidas acabam sempre preocupando. A pergunta é, olha, tem queixa de sangramento intenso numa pequena região e ela faz limpeza periódica, mas apareceu uma lesão que ela se aparenta como essa daqui. Presta atenção. Este tipo de lesão. Então, a paciente, ela é acompanhada, mas desde que começou a pandemia, não tem quem acompanhe essa situação. Só que, olha só, sangramento intenso numa região localizada. E, aparentemente, tá sob acompanhamento, que foi o que a dentista falou, mas o que a gente também pode ver é que tem a presença de cálculo. E cálculo, ele vai ser um fator agressor, é um agressor de baixa intensidade. A gente não vai pensar muito em problema endodôntico, porque pela história de cárie da paciente, ela não tem história de cárie dentária, para dizer então que não tem muita chance de história de tratamento endodôntico. E se for problema endodôntico, o que a gente vai fazer é colocar um cone de gutapercha, radiografar e rastrear essa fístula, para saber de onde é que vem. Mas
a primeira coisa que a gente tem que fazer é sondar e ver se tem bolsa periodontal, se isso vai chegar no periápice ou não, pode fazer teste de vitalidade, mas de antemão a história de cárie não nos diz muita coisa. Isso aqui tem uma inflamação, isso aqui tem sangramento intenso, tem a presença de cálculo, e é por isso, para esse tipo de cálculo, que eu gosto tanto de ensinar o paciente a usar evidenciador de placa em casa. Porque se falar para o paciente, você escova os dentes, tem que escovar melhor os dentes. Olha que bronca infundada, olha o brilho dos dentes. Pergunta se o paciente escova os dentes, ele escova. Ele precisa escovar melhor, precisa escovar em outras regiões e precisa conseguir remover. Paciente ortodôntico com hiperplasia gengival regride com a remoção do aparelho? Depende, se for uma hiperplasia em periodonto fino, se a gengiva for fina, ele regride. Se a gengiva não for fina, ele não regride, mas como é muito difícil saber o que é fino e o que não é, a gente vai dizer para o paciente que a gente vai remover o aparelho ortodôntico, acompanhar, fazer um bom controle de placa e uma boa orientação de higiene, ou seja, fazer uma manutenção periodontal periódica e acompanhar se isso realmente vai diminuir. Aí, se não diminuir, aí tem um componente fibroso. Quando a pessoa tem uma gengiva bem grossa, bem rosada, ela tende a não regredir. Mas, enfim, para esta situação, se isso daqui não for acompanhado de bolsa periodontal, isso daqui se chama granuloma piogênico, que de piogênico não tem nada, porque não tem pus aqui dentro. E se fosse grávida, chama granuloma gravídico, mas é um granuloma piogênico. Geralmente tem uma irritação de baixa intensidade aqui, que é a presença de cálculo. Então, a presença de cálculo acabou levando a essa chamada lesão proliferativa não neoplásica. O que a gente vai fazer? Vai conseguir deixar muito bem controlado, organizar uma raspagem, mas em momento de pandemia não tem nada para fazer, isso não é progressivo, isso não é grave e vai dizer para o paciente aumentar a frequência da higiene. Aqui seria um bom momento para ensinar a orientar, usar evidenciador de placa para o paciente ficar mais motivado, a deixar mais higienizado. Mas enfim, tem que fazer uma manutenção preventiva, tem que fazer uma perfeita raspagem e isso daqui não regride sem cirurgia. Tem que fazer uma remoção cirúrgica, sim. Enfim, um outro caso que eu tenho para discutir é sobre uma perioagressiva que fica com a dúvida se é de progressão, se é ou não é, tá? E eu chamo periodontite agressiva, mas mudou de nome, pra gente falar que isso daqui mudou de nome, tá? Que é a periodontite de progressão rápida. Tem algum tipo de alimentação que ajuda? Não tem, porque não tem nada a ver com alimentação. Não tem. Nem alimentação anti-inflamatória, como nutracêuticos, não tem. A dentista prescreveu metronidazol. Metronidazol é dar um tiro de canhão para uma coisa que não vai resolver. Não vai resolver, não é infeccioso. É um processo proliferativo não neoplásico. O tecido começou a se proliferar porque teve algum tipo de irritação. Mas não é isso que vai resolver. O metronidazol vai acabar com a microbiota normal, vai eliminar todos os micro-organismos do bem que tem no intestino e talvez tenha uma pequena diminuição da irritação naquele lugar, mas não vai diminuir. E não tem porquê, porque isso não vai causar grande perda óssea, não vai causar grande dano, tem que esperar melhorar. O melhor seria uma perfeita instrução de higiene, uma orientação de higiene e esclarecer o paciente que isso não é nada demais. Para a gente saber se é uma perioagressiva, periodontite agressiva no nome antigo, no nome novo, uma periodontite de evolução rápida. Para a gente saber se é ou não é, tem alguns critérios para a gente pensar. Primeiro, a gente vai saber que é uma inflamação, um problema causado por um pequeno grupo de bactérias específicas. É um supercrescimento de um pequeno grupo de bactérias específicas. E a gente tem que ver se tem pouca presença de pouco cálculo. Indivíduo jovem, perda tecidual, que é perda óssea ou perda gengival,
que é não condizente com a quantidade de indutos dentários, ou seja, uma perda óssea maior do que a presença de placa ou cálculo que tem naquele lugar. E se tem isso, muito possivelmente é uma periodontite agressiva. Então, vou mostrar um outro caso aqui que me foi enviado. Olha, vamos olhar de perto aqui a imagem radiográfica. Isso daqui é um indivíduo jovem de menos de 30 anos. E não é que ela acontece mais em jovens, mas ela começa após a puberdade. Depois que a pessoa adquire mais ou menos entra na puberdade, lá pelos 17 anos, acontece uma coisa chamada shift bacteriano, onde as bactérias que tendem a ser cariogênicas, elas tendem a ser periodontopatogênicas. Acontece uma mudança no grupo de bactérias predominantes e, nesse sentido, a pessoa começa a ter a predisposição à doença periodontal. Se existe a predisposição ou a suscetibilidade, vai aumentar a chance de ter isso. Então, isso daqui já está relacionado com alguns grupos genéticos. Em algumas pessoas, elas têm uma tendência maior a ter uma resposta inflamatória, uma tendência maior a defender menos um grupo de bactérias, e essas bactérias super crescem. E como isso aparece desde a juventude, ela aparece nos jovens. Então, hoje mudou esse nome, porque antes ela se chamava periodontite juvenil, porque ela tendia a aparecer em jovens. Mas esta periodontite de progressão rápida, ela pode aparecer numa pessoa mais velha. Daí a pessoa tem 40 anos e vai chamar de juvenil? Não, não é mais juvenil, não é mais jovem? Não, é juvenil. Não, não é juvenil. É de progressão rápida. E o nome, periodontite agressiva, graças a Deus mudou de nome, porque esse nome agressiva é muito chocante dizer para o paciente: paciente, você tem uma periodontite agressiva. O que eu tenho, né? Isso é muito ruim. Então, o nome para a progressão rápida melhorou. Para ser um indivíduo de menos de 30 anos, a gente não observa cálculo subgengival. Isso não quer dizer nada, que pode ser que tenha removido, mas esta perda óssea, ela não está condizente com a presença de indutos, placa e cálculo, e ela possivelmente é causada por uma grande quantidade de bactérias periodontopatogênicas, um supercrescimento, geralmente por tendência genética, e geralmente tem pouco cálculo. E nesta situação, fechado o diagnóstico, o que tem que fazer é um tratamento direcionado a isso. Já vou responder todas as perguntas, tá? Essa daqui é uma foto que foi enviada e a pergunta é: isso daqui vai continuar progredindo? Isso aqui é grave? Não é? Então, a gente já vê a retração gengival, e retração gengival me traz uma informação boa, porque isso significa que não tem bolsa periodontal, que o tecido gengival, ele tá mais justo ao tecido ósseo. Então, pode ser uma doença periodontal que já tenha sido tratada. Pergunta número 1, como é que trata periodontite agressiva? Primeiro, tem que estar muito claro o diagnóstico. Diagnóstico é paciente mais jovem, pouca presença de placa e cálculo, e a perda tecidual, ela não é condizente nem com a quantidade de placa e cálculo, nem com a idade, porque se isso daqui fosse para uma pessoa de 70 anos, já seria uma perda óssea condizente com uma pequena quantidade de cálculo. Mas com pouco de cálculo e placa, não seria uma doença periodontal crônica, ou antigamente chamada periodontite do adulto, ou uma periodontite convencional. Isso mostra que o indivíduo tem suscetibilidade e mostra que tem uma grande quantidade de bactérias periodontopatogênicas, principalmente o AA, que é o Aggregate Actinum setencomitas. Isto é muito facilmente tratado com amoxicilina, 500mg de 8 em 8 horas durante 7 dias, mais metronidazol 400mg de 8 em 8 horas durante 7 dias. E se não tiver 400mg, pode ser metronidazol 250mg. E se não tiver metronidazol, porque algumas regiões está em falta, pode ser claritromicina 500mg de 12 em 12 horas. Acabei de postar ontem um estudo deixando muito claramente isso daqui para
quando o indivíduo tiver em doença periodontal ativa. Quando não tem mais bolsa periodontal, não precisa de antibiótico. Feito isso, o que a gente vai saber é que é um indivíduo suscetível e precisa estar sempre sob manutenção. A manutenção é para quê? Para a gente não deixar supercrescer essa microbiota de novo. A gente precisa que essa microbiota esteja mantida em saúde e a gente vai saber se está em saúde se não tiver mais sangramento à sondagem, se não tiver mais dente áspero, se não tiver mais sangramento, se a gente conseguir uma higiene interproximal muito boa, adequada. A pergunta é, vai precisar de cirurgia de campo aberto? Não precisa de cirurgia de campo aberto. Isso também eu postei na literatura científica de ontem. E hoje já fecharam as inscrições do curso online periodiária e a gente tem como filosofia usar o Full Mouth Disinfection em uma única sessão em instrumentação ultrassônica. Porque a gente não precisa mais fazer raspagem em campo aberto. Se a pergunta é o que vai acontecer com o tecido de granulação, esse tecido de granulação ele vai ser reabsorvido pelo corpo. Você não precisa remover cirurgicamente. Ah, mas se eu remover cirurgicamente, vou estar ajudando o corpo. Bom, vai estar ajudando o corpo a dar mais retração gengival, mais rapidamente, mais sensibilidade pós-operatória e mais uma cirurgia cruenta para o paciente. É uma cirurgia judiada. Então, não se faz mais terapia periodontal cirúrgica, mas isso é muito filosófico e eu falo assim, se você fosse paciente e o seu dentista fosse te deixar escolher, você ia querer uma cirurgia com cirurgia, você quer um tratamento cirúrgico ou não cirúrgico? Se você sabe que ambas as terapias funcionam, você ia querer o quê? Cirurgia ou não cirurgia? Toda a literatura periodontal, ela concorda que ambas as técnicas funcionam. Mas, gente, você já está falando tão claramente que terapia periodontal não cirúrgica funciona, para que fazer cirúrgica? E se já está dizendo na literatura científica que a instrumentação em Full Mouth Disinfection ultrassônica em uma única sessão com amoxicilina e metronidazol funciona, por que você vai usar o método por quadrante ou por sextante? Então, é mais ou menos nisso que a gente acredita. E não é nem porque a gente acredita, tá? Não sou eu nem que inventei isso. Isso já está claro na literatura científica, tem estudo, quem tem dúvida, ontem fiz um post no feed sobre um trabalho sobre isso. E muito felizmente é um trabalho do Journal of Periodontology, de um grupo da Unesp de São José dos Campos. Então fico mega feliz que a odontologia brasileira tem produzido isso em grande nível. E só para dizer o que é que tem de novo, para quem é periodontista que está me ouvindo, já deve conhecer o professor Slots, ou pesquisador Slots. Slots pesquisa muita coisa. E o mais interessante é que o professor Slots está publicando continuamente medidas de tratamento periodontal de baixo custo. Porque ele fala, e olha só, né, coincide muito com a filosofia periodiária. Ele fala que muitos métodos da periodontia, eles têm tratamento demorado, longo, isto encarece. Então eu acho que o coração do professor Slot se amoleceu pra gente como nós, de país em desenvolvimento, que acaba fazendo, que atende gente que precisa de ajuda. Então ele tem desenvolvido metodologias para tratamento periodontal de menor custo, de menor tempo. Então eu só vou checar essa literatura, vou conferir alguns protocolos, vou testar algumas coisas, mas em breve em coisa nova. E outra coisa muito boa que tem acontecido para nossa periodontia de hoje, eu vi aqui a Oral Box tinha dado um oizinho aqui na nossa live, e a gente tem hoje, de novo, não sou dono da Oral Box, não ganho comissão deles, mas que a gente consegue saber o quanto ficou mais barato. Os trabalhos estão no meu feed de notícia, aí você encontra lá, tem a referência bibliográfica que você busca, tá? E tudo que a gente tem tá mais barato em termos de escova interdental. As escovas já foram muito caras, proibitivamente caras. Hoje elas são acessíveis e a dica para o paciente é: paciente, vai lá, compra escova interdental, limpa bem pro resto dos seus dias,
precisa ir para o dentista, não adianta só querer fazer tratamento periodontal em casa, porque isso ajuda, mas não é só isso. E aí eu falo assim, a analogia da faxineira. Ó, se for mulher, fala assim, mulher, a gente faz a limpeza de casa todo dia, né? Só que se de vez em quando não levantar os móveis, não limpar de baixo, a gente precisa que consiga deixar tudo perfeitamente limpo, senão não vai dar resultado. Aí se for homem, fala assim, ó, você não tem carro? Carro, se não levar de tempo em tempo para manutenção, não vai dar problema? Um dia não vai quebrar e não vai ficar mais caro? Então, dente é a mesma coisa. E tratamento periodontal, de tempo em tempo, tem que passar por uma revisão. O quanto melhor o paciente conseguir colaborar em casa, melhor. Mas o quanto mais ele conseguir ter essa associação entre o que ele faz em casa com aquilo que o profissional faz, melhor. A pergunta que fizeram aqui, perguntaram 2 vezes sobre jade de bicarbonato hoje. Melhor não usarmos mais o jade de bicarbonato? Neste momento, é melhor não usar o jade de bicarbonato amplamente por conta do intenso aerossol que faz. Acho que de tudo que a gente faz na odontologia, é o maior aerossol que a gente produz. A não ser que você use bem pouquinho, que é o que eu ensino no método periodiária, a gente tem que usar todos os EPIs, todas as normas de biossegurança, de tudo que estão colocando, principalmente 2 jalecos, um jaleco, um outro sobrejaleco impermeável, uma touca, uma outra que vai ser trocada para cada paciente, vai ter que usar óculos de proteção, vai ter que usar face shield, vai ter que usar N95 ou máscaras de ultrafiltragem, vai ter que ter bomba a vácuo, vai ter que conseguir aspirar bem ali. E eu uso para redução do aerossol, vamos usar um campo fenestrado de TNT, onde eu corto em 4, faço um buraquinho pequeno para colocar ali e acabo usando uma proteção compro um acetato na papelaria, nesse acetato você faz um furinho e você vai colocar como se fosse um acetato, você faz um furinho ali e passa o jade de bicarbonato no acetato grande e vai cobrir o paciente em cima do campo fenestrado. Isso reduz muito o aerossol e a gente vai usar só um pouquinho, tá bom? Porque o jade de bicarbonato, ele faz muito aerossol. E sempre com um sugador com bomba de alta potência. Quando passar o Covid, a gente vai começar a desenvolver muitos protocolos para diminuição de aerossol, porque o aerossol, ele sempre vai contaminar o ambiente. Nós nunca mais seremos os mesmos. E eu penso que em breve a gente vai começar a ter as normativas de esterilização do ar, e isso não é muito claro, mas o que se sabe sobre renovação de ar é ter um exaustor. E o exaustor vai estar renovando o ar do consultório, e filtro EPA, que são os filtros de alta eficiência que a gente consegue colocar no ar-condicionado. Já tem para vender esses filtros EPA de super eficiência, para vender, porque daí o ar-condicionado vai estar renovando e ao mesmo tempo vai estar filtrando o ar-condicionado. Quem não tem filtro EPA ou quem não tem condições de ter isso agora, pelo menos deixa sempre trocado o filtro do ar-condicionado para não estar sempre filtrando o ar-condicionado. Uma solução que não tem base científica, mas tem uma plausibilidade lógica, é usar o Sterilair. O Sterilair tem uma capacidade esterilizante. O problema dele é que a capacidade do ar passar por dentro do Sterilair, ela é muito pequena. E ele não tem nenhum sistema de ventilação para que aquele ar seja renovado mais rapidamente. É por isso que o Sterilair existe, mas a gente não pode garantir que ele funciona. Mas eu acho, não tem base científica, tá? Eu acho muito plausível, muito lógico, os dentistas que instalaram 2 Sterilair perto do ar-condicionado, perto da entrada de ar, ou seja, o ar que vai entrar por dentro do ar-condicionado, pode pendurar na parede, pode colocar de pertinho de onde entra, ele vai passar pelo Sterilair e vai passar pelo ar-condicionado. É uma medida que ajuda, mas isso não significa que a gente vai estar 100% seguro. Atenção, tá? Isso não significa que a gente esterilizou todo o ar. É uma medida para redução. Agora, não é só o Covid-19 que a gente vai pegar pelo ar. A gente pega Mycobacterium. Mycobacterium é a tuberculose. E a tuberculose também é outra doença que foi transmitida pelo ar. Vocês lembram
nos livros do romantismo, tantos que morreram por tuberculose, porque era uma doença sem cura. Era o Covid-19 da época. As pessoas morreram, e morreram muito mais em proporção que os dias de hoje. Hoje é muito fácil de tratar o Mycobacterium, porque tem medicação para isso. E é uma bactéria. Mas, e hoje já tem vacina para isso e todo mundo toma BCG, que é a vacina para o Mycobacterium. Então, isso existe amplamente no ambiente, nós aspiramos. O problema do Mycobacterium é o indivíduo imunossuprimido, que é o próximo tema, por exemplo, do paciente com câncer, tá? E não significa de que porque nós somos imunocompetentes que a gente vai deixar de prestar atenção nisso. A outra doença que a gente vai pegar por aspiração são os herpes vírus. Os herpes vírus também são transmitidos pelo ar. A questão é que praticamente 99% de nós somos imunocompetentes a isso. Mas se começar a fazer a sorologia, todo mundo tem anticorpos contra o herpes vírus em maior e menor grau, conforme o aparecimento, né? A recrudescência desse vírus no nosso corpo. Então, a gente vai acabar tendo isso e outras pneumonias respiratórias a gente vai acabar tendo. O metronidazol, ele vai ser sempre utilizado quando nós tivermos infecções por anaeróbios. O metronidazol é específico para anaeróbios. Quando nós temos uma grande infecção de anaeróbios, quando a gente tem, por exemplo, uma infecção endodôntica ou quando a gente tem uma grande quantidade de bactérias anaeróbias, e no caso de uma periodontite de progressão rápida, e a gente vai usar metronidazol em associação com a amoxicilina. E só. Todo tipo de terapia antimicrobiana sem uma indicação clara, pode ser que a gente esteja matando toda a microbiota normal. E o metronidazol também causa muito desconforto abdominal, porque nós temos muitos anaeróbios na cavidade abdominal, no intestino, e são as bactérias boas. Como são as bactérias boas, a gente acaba perdendo isso. Então, gente, esse negócio de prescrever metronidazol toda vez que tiver uma coisa desconhecida na boca não pode, tá? Por exemplo, gengivite ulcerativa necrotizante, tem dor, tem protocolos de uso de metronidazol. Pois é, mas existe outra linha filosófica, e eu me baseio nela, que gengivite ulcerativa necrotizante, pericoronarite são infecções absolutamente localizadas. E se tiver linfadenopatia, se tiver febre, a gente tem indícios de disseminação sistêmica. E aí a gente vai prescrever metronidazol. Mas não tem por que prescrever. É a mesma coisa que prescrever metronidazol para unha encravada. A unha encravada, encravou, vai tomar. Você vai ter um corpo inteiro submetido a um antimicrobiano que vai destruir sua microbiota normal por conta da unha encravada. Tem tratamento local? Tem. Então faz tratamento local. Ah, mas começou da celulite, que é infecção, vermelhidão. Aí já é outra história. Aí são sinais de disseminação sistêmica, entendido? Então, o que a gente vai ajudar nesse desconforto? Terapia antimicrobiana local, clorexidina, salmoura, irrigação local. Pega a seringa, enche com antimicrobiano e irriga lá, que pode ser clorexidina, que pode ser salmoura, e isso ajuda a diminuir, tá? E o último tema, tá? Que é falar sobre paciente com câncer. Paciente com câncer pode fazer tratamento odontológico? Essa pergunta, ela é bem complexa. Primeiro, nem todo tratamento oncológico é igual. Tem N tipos de tratamentos oncológicos. Tem N tipos de estágios do tratamento oncológico. Então, não basta saber, o paciente está com câncer. Isso não é salmoura, é água com sal, tá? Não basta saber que está com câncer. Basta saber que, assim, tá com câncer, mas a gente precisa conversar com um médico para saber qual é o estágio do tratamento. Porque pode ser que a pessoa esteja num estágio inicial, antes de quimioterapia e radioterapia. Nesse estágio inicial, é absolutamente importante
que a pessoa esteja sobre uma super saúde odontológica. Então, antes de começar, tá super indicado que faça, assim, que zere a possibilidade de infecção odontogênica. Então, quando alguém ouvir que vai fazer o tratamento com câncer, tem que passar pelo dentista, remover todos os potenciais focos infecciosos. Ponto. E uma orientação de higiene e depois estabelecer um sistema de manutenção. A pessoa está em tratamento de câncer, está dentro tá fazendo químio, tá fazendo rádio. Aí a chance de ter uma imunossupressão é grande e o médico precisa ser consultado. Então, num primeiro momento, a gente pergunta para o paciente que estágio de tratamento tá. Nem começou? Nem começou. E se nem começou, não tem imunossupressão, que é o maior risco, que é a maior contraindicação para o tratamento odontológico. Mas se já começou, o médico precisa ser consultado. Ponto. Não vai mexer antes de perguntar para o médico, porque pode ser que a pessoa esteja passando por uma quimio extremamente imunossupressora. E aí o médico vai dar autorização. Ah, mas eu já tratei o câncer e agora estou em fase de acompanhamento. Ainda assim, esse médico precisa ser consultado, ou a gente vai pedir para conferir o hemograma da pessoa. E conferindo o hemograma, a gente vai ver se tem baixa de células brancas, porque se tiver, não pode mexer, você vai estar causando uma bacteremia e pode estar causando um problema. Sempre, o ideal é que o paciente esteja em boas condições. Ai, mas meus dentes estão quebrando. Os dentes estão quebrando por quê? Porque está com cárie? Porque está com xerostomia? Porque está com cárie radicular? Porque está com bruxismo? Isso precisa ser investigado. Se o paciente tem xerostomia, ele precisa ter muito cuidado para não ter cárie. Cárie radicular em paciente com xerostomia destrói. E eu passei por isso muito perto, que foi a minha avó. Minha avó, uma pessoa absurdamente higiênica, boca limpa, a gente via os dentes esfarelarem. E na época, há 20 anos, os hidratantes bucais eram caríssimos. Hoje tem na indústria nacional, graças a Deus. Às vezes tem farmácia, se não tem, compra na Oral Box. Tem vários hidratantes bucais. O xilitol, ele absorve água. E ele por si só, ele tem um sabor agradável, porque ele é adocicado, e ele absorve água e aumenta essa sensação de umedecimento bucal. Esta tem sido a base de muitos hidratantes bucais. Pronto, vai ajudar, vai instituir para o paciente um sistema de manutenção, de orientação, de acompanhamento. O paciente que fez tratamento para câncer pode ter xerostomia, pode ter doença periodontal por imunossupressão e também precisa ser acompanhado e monitorado. Então a pergunta é, pode fazer tratamento odontológico? Deve fazer antes de começar o tratamento. Se for irradiado na região, por exemplo, olha, tem um câncer de orofaringe, de base de língua, vai receber a radiação, geralmente o médico vai pedir para extrair os dentes, porque vai ter osteoradionecrose. E se tiver a chance de infecção de osteomielite por osteoradionecrose é muito grande. Então, muitas vezes, o paciente pode ser orientado a extrair os dentes. Dente com tratamento endodôntico, dente com cárie, dente com inflamação periodontal, tudo depende. Mas os médicos que já sabem como é que vai ser a conduta, eles vão orientar. Se o paciente tiver uma excelente higiene bucal, um excelente cuidado, nem sempre hoje se indica a extração dos dentes, porque esses dentes não vão sofrer uma infecção e não vão precisar ser extraídos ao longo do período. Então, paciente com câncer, ele precisa ser tratado sempre em conjunto. E assim, tudo tem sido melhorado. E vou responder mais uma pergunta aqui sobre irrigação com tetraciclina, soro e álcool. Os estudos falando sobre irrigação não têm trazido tantas melhorias. Então, mesmo o PDT, mesmo a terapia fotodinâmica, elas têm falado sobre irrigação ou sobre terapia local, que também é a irrigação com tetraciclina, mas
nem tudo tem trazido uma solução tão extraordinária. E a resposta para isso é porque infecção periodontal não é uma infecção local, é um desequilíbrio microbiano. Ponto final. Para quem assistiu o intensivo periodiária, é a teoria do jardim que tem matinho. Então, não adianta você só tirar aquele matinho, você eliminar aquele, limpar aquele, porque aquele pode ser eliminado, mas a gente tem todo um equilíbrio, toda uma situação, toda uma região da boca inteira. Então, a irrigação local, ela tem ajudado como dentro do contexto de manutenção preventiva. Isto tem melhorado muito no contexto de manutenção preventiva, até irrigação com água. Mas como proposta terapêutica tem sido questionado, tá? Paciente que faz uso de alendronato para tratamento de osteoporose pode fazer tratamento periodontal? Periodontal? Pode. E acompanha com o médico há quanto tempo está tomando, se é intramuscular, o risco de osteonecrose é maior, mas para pério não tem problema. O problema é implante. Tem risco de perda de implante porque ele tem uma menor taxa de metabolização. Os estudos também mostram que um uso de mais tempo do que 5 anos não tem trazido tanto mais benefício. E eu vou falar outra coisa para vocês, tá? E a gente tem que falar para o paciente, porque dentro de um contexto de saúde, nós somos profissionais de saúde. Como profissionais de saúde, a gente vai dizer, prevenção para osteoporose não é alendronato. Prevenção de osteoporose não é remédio. Qual é o problema do alendronato? Ele é um análogo de um componente que nós temos no tecido ósseo, só que como ele não é igual, ele é parecido. E como ele é parecido, ele é depositado permanentemente no tecido ósseo, demora muito para sair e às vezes nunca sai, porque ele não é igual, o corpo não sabe botar ele para fora, não sabe metabolizar. E isso paralisa a ação dos osteoclastos. Se paralisa a função dos clastos, paralisa a remodelação, mas paralisa ou diminui muito a taxa de renovação com os osteoclastos também. Então, a gente não tem nem ação osteoclástica, nem ação osteoblástica. Até tem, mas em menor grau. E nisso não tem remodelação. E uma das hipóteses é que implante dentário na boca come, morde, e na boca, nos maxilares, onde a gente tem muito microtrauma, a gente perde essa ação de remodelação. E é por isso que o implante pode simplesmente cair ou não ficar na boca. E é por isso que a gente tem que falar para os pacientes que prevenção de osteoporose é atividade física, tomar sol, vitamina D, fazer atividade física com carga. E existe uma visão errônea, nossa, leigos, de que seja isso. E uma vez eu perguntei para o ortopedista, doutor, em vez das pessoas tomarem tanto alendronato, não é melhor as pessoas fazerem atividade física, tomarem sol, manterem a vitamina D em alta? Ele me olhou assim, como se o duro é as pessoas fazerem. Como se ninguém vai fazer atividade física, ninguém vai tomar sol, atividade física com carga para conseguir ter massa muscular. Porque um dos grandes problemas dos idosos é um problema chamado sarcopenia. Acaba a massa óssea, ou diminui a massa óssea, começa a ficar com pouco osso e aí começa a ter osteoporose. Então, esse é o problema, gente, é desinformação, né? Deixa eu voltar aqui para os problemas, para as perguntas. O paciente que está em tratamento periodontal você dá o que para ele irrigar em casa? Irrigador comprado, que é o melhor, ou dá uma seringa de Luer e corta a ponta, arredonda a ponta e manda irrigar, mas eu ensino onde tem a bolsa periodontal, vai encaixar a agulhinha daquela seringa e vai lavar bem forte naquele lugar. Isso tem melhorado em situações locais dentro de um contexto de manutenção periodontal. Se você não vir da manutenção periodontal, também não resolve em nada, né? Água oxigenada, 10 volumes com água morna, só no consultório, não pode usar direto, tá? Carcinogênico. Só em tempos de Covid até vai, tá? E água morna aumenta a ação da catalase, não faz muita diferença. Só na perfusão tecidual vai dar mais trabalho para o paciente aquecer a água. Então, água oxigenada, muita parcimônia para não usar. Risidronato é tudo da mesma família, tá? São todos
são todos da grande família dos bifosfonatos. Risendronato, alendronato, zolendronato, tudo, mesma coisa, tá? Precisar fazer um aumento de cloroclínica, pode fazer fazendo uso de alendronato. O aumento de cloroclínica é tido como uma cirurgia muito pequena, cirurgia oral menor. Ainda assim, pergunto para o paciente há quantos anos o paciente está tomando essa medicação. Se for mais de 5 anos, se for mais longo, vale a pena acompanhar isso. E eu acho que vale a pena para todos os pacientes perguntar se eles têm acompanhado os níveis de vitamina D. Vitamina D vai aumentar a absorção de cálcio, vai diminuir a chance de ter câncer, vai aumentar a imunidade. E quem está mais ligado profissional, 2 profissionais muito atentos aos níveis de vitamina D hoje, são os endocrinologistas e os ginecologistas, porque todo mundo já sabe que a vitamina D mais alta tem uma ação anti-câncer. Então eu vejo muitos ginecologistas fazendo boas reposições ou suplementações de vitamina D. Porque não é só o medicamento que vai tratar a osteoporose, tá? A gente tem que dizer, e o paciente às vezes tem essa visão e isso começa a trazer muito problema odontológico. O problema odontológico a paciente fez um implante há 15 anos e apareceu no consultório com um implante frouxo. Ah, o implante está frouxo, o que aconteceu? Olhou, puf, o implante caiu. Como assim caiu? Caiu do nada. Você não imagina o tamanho da dor do paciente, dor emocional, tá? Não doeu para tirar. Mas o paciente investiu em fazer o implante, colocou o dente, colocou a prótese. Agora, essa paciente, porque o marido tinha osteoporose e como tinha o início de osteoporose, o médico deu alendronato para prevenção de uma osteoporose. Era uma osteopenia leve. E para quem não sabe, a osteopenia é reversível com atividade física. E a paciente então foi tomar o remedinho do marido, porque já que é preventivo mesmo, e ela perdeu o implante com a prótese e tudo, caiu. E quem vai garantir que ela vai conseguir instalar um outro implante? Então, é um problema gigante hoje, tá? Uso de cálcio atrapalha, tá? Hoje, o cálcio só vai ser absorvido na presença de vitamina D, é claro, na literatura hoje. Então, tomar cálcio de ostra, ajudando muito pouco. E não pode tomar cálcio se tiver com doses altas de vitamina D. Então, o cálcio é um pensamento simplista de que porque você engoliu aquilo vai cair no seu osso, tá? Existe muita via metabólica nessa história. Então, tem que suplementar com vitamina D, né? Vitamina D associado com vitamina A aumenta a absorção da vitamina D e melhora a absorção de cálcio. Isso precisa ter uma formação especial, dentistas podem fazer, desde que tenha uma formação, eu sei por que eu estou fazendo isso, ou vai encaminhar para o endocrinologista, ou para o ginecologista, ou para o reumatologista, ou para o nutrólogo, ou algum profissional que saiba fazer uma boa suplementação. Eu acho que hoje é uma excelente orientação de saúde a gente dizer para todo mundo que as pessoas precisam fazer atividade física. Muito me preocupa os idosos por tanto tempo na quarentena, porque eles começam a ter sarcopenia, que é a perda de massa muscular, e junto com a perda da massa muscular começa a ter o decréscimo das taxas hormonais, porque não tem mais atividade física regular, e eles precisam ser orientados graças a Deus, idoso tem YouTube hoje, né? E eles precisam ser orientados a pegar algum tutorial, fazer algum tipo de exercício físico em casa, subir, descer escada, levantar peso. Felizmente, tem encontrado muita coisa interessante para que os idosos possam fazer, né? Para nós recém-formados é bem complicado a pera no consultório. Você tem algum curso online para nos atualizarmos? O meu que fecha hoje, tá? As inscrições. Então dá um oizinho no direct e é isso que vai fazer. Porque a periodontia é a bola da vez do consultório. Porque é a periopreventiva, é aquilo que os pacientes vão querer fazer hoje, porque em momento de crise nem todo mundo vai querer investir em coisas caras, mas em momentos de crise todo mundo quer economizar. E a perio, ela pode ser a melhor forma
quando bem entendida pelo paciente, e o problema não é isso ser bem entendida. A questão é o paciente entender que isso vai ser vantajoso para ele. E quando ele entender que isso realmente é vantajoso para ele, a gente vai conseguir fazer com que o paciente entenda que periodontia é a melhor coisa para ele. Pessoal, já vou falar de exercício físico, tá? Mas quarta à noite, amanhã à noite, na live de 20h30, vou fazer uma live especial com o Dr. Marquezine, que é um médico com doutorado, professor da Universidade em Endocrinologia, e a missão dele é explicar para pessoas comuns que o diabetes é reversível. Eu ainda estou para trazer a doutora Carol Borghese, que fala sobre emagrecimento feminino, para a gente, como ela é nutricionista, eu quero muito que ela nos dê uma orientação atualizada sobre alimentação, para que as pessoas parem de comer tudo isso de carboidrato refinado e parem de ter cárie radicular. Isso não é invadir a área do outro, mas é conseguir esclarecer que, como profissionais de saúde, a gente tem a nossa parcela de contribuição para com o paciente. Acompanha lá, @Dr. Marquezine, com Z, e eu vou trazer uma pessoa para falar sobre atividade física em idosos. E vocês não têm noção o quanto o nosso paciente fica agradecido das orientações de saúde geral que a gente tem passado. Então, a pério está todo dentro de um contexto preventivo e ele precisa melhorar a sua saúde de uma forma geral. Então, é por isso que eu trago essas pessoas, vou colocar esse recadinho para todo mundo e assim todo mundo vai conseguir ter uma ideia geral de como orientar melhor os pacientes e agregar valor para a sua prática diária, tá bom? Pessoal, um lindo dia para vocês. As inscrições do curso Periodiária se encerraram, ou se encerra Dr. Marquezine, isso aí. E a gente vai estar falando mais sobre isso, mais sobre promoção de saúde. E quem tiver alguma pergunta aqui, manda no direct, que em algum momento a gente vai estar esclarecendo essas dúvidas nessa live da manhã, tá bom? Pessoal, um lindo dia. Meus parabéns por estarem aqui todos os dias comigo, se esclarecendo e trazendo mais clareza para nossa prática diária. Esta é a periodiária, que eu falo da periodontia de todos os dias para todos os pacientes e para todos os dentistas, tá bom? Gente, lindo dia, até amanhã!